Bom, como eu estava dizendo a vocês, a gente não deu tempo de fechar na semana passada todo o estudo, né? Então, hoje a gente vai dar continuidade. Só relembrando um pouco, e para quem não esteve aqui, o objetivo deste roteiro é discutir o caráter epidêmico das obsessões, né, que estão em toda parte. Obsessões, vocês sabem, a influência dos espíritos, né? E como tudo é ensino e é estudo do Evangelho, a gente vai estudar as diferentes tipos de obsessões que foram citados no Evangelho, né? Aqueles 4 textos que é do Mateus, Lucas e Marcos, né? O Evangelho do homem mudo e subjugado, o Evangelho do lunático, o Evangelho do subjugado cego e mudo e aquela famosa passagem dos porcos de Gadara, que um homem dominado por uma legião de espíritos, né? Então são essas passagens do Evangelho que a gente vai estudar à luz da doutrina espírita e entender o caráter obsessivo dessas situações, né? Então, a gente já estudou isso. Na semana passada, a gente conceituou o que nós somos, né? Somos espíritos encarnados, e enquanto encarnados, nós temos a influência dos fluidos. E através dessa influência dos fluidos, das sintonias, a gente pode estar conectado, sintonizado com determinados pensamentos, determinadas influências que acabam influenciando no nosso ser, no nosso psiquismo, no nosso pensamento, no nosso corpo físico. Porque, como a gente falou, tudo está conectado. A gente mencionava aí, vocês estão vendo aqui, esses pontinhos pretos aqui, ó. Isso aqui é como se fossem plugs que são os chakras, os centros de força, que conectam a nossa organização espiritual com o nosso corpo físico. Então, como tudo é fluido, como a gente está imerso, digamos assim, numa piscina fluídica, então a gente tem a influência de toda parte, do mundo, dos pensamentos que estão fora da gente, dos pensamentos que estão na gente, e o resultante de tudo isso é a soma de todas essas influências, as nossas, a do mundo exterior, aquela figura que a gente colocou, né? Que a gente mostrou para vocês também. A resultante de tudo isso é o nosso psiquismo atual, a vida que nós levamos. Nós temos influência de nós mesmos, nós temos influências espirituais, nós temos influências do mundo em que vivemos e nós temos a influência do nosso corpo. Então, nós somos um ser psico, biosocial, sensorial. Psico, por causa do nosso psiquismo, do nosso pensamento. Bio, por causa do nosso corpo. Social, por causa do mundo que a gente se relaciona. Sensorial, pelo mundo espiritual que está ao nosso redor. Então, em tudo isso, há influência. A influência de você com você mesmo. Nós somos antepassados de nós mesmos. A influência do mundo que você está vivendo. A gente sabe que, como a gente disse, a gente está submerso numa piscina fluídica, então o psiquismo do mundo que nós estamos vivendo influencia na gente. Então, ontem mesmo a gente estava na reunião sendo aconselhado que a gente, como trabalhadores da última hora, a gente que está lidando com determinados tratamentos, determinadas situações, a gente evitasse determinados lugares, determinadas influências, determinados momentos, porque o bicho está pegando a nível do psiquismo. Então, a gente conversa nas nossas reuniões mediúnicas que todas as vezes que a gente chega em determinados lugares, a gente sente determinadas influências, a gente não sente bem, a gente começa a se sentir incomodado, porque o psiquismo é o mundo que a gente está vivendo, né? Então, é a tal da egrégora, que a egrégora é o somatório dos pensamentos. Então, nós estamos aqui com 8 pessoas encarnadas e uma centena, sei lá, de espíritos desencarnados, que eu não sei quantos são. Mas a paz ou a falta dela é a resultante do psiquismo que está aqui. Então, se você chega num lugar que você se sente bem, que você se sente em harmonia, em paz, é porque aquele ambiente proporciona essa situação. Se você não está bem, você pode chegar no melhor lugar do mundo, você vai se sentir mal. E o contrário também é verdadeiro, né? Você pode estar muito bem, você pode chegar no pior lugar do mundo, você cria uma certa carapuça, uma certa crosta, para que aquela influência não chegue até você, né?
Então, o mundo que a gente está vivendo hoje é um mundo adoentado por todo esse psiquismo que já existe por causa das entranhas da Terra que estão sendo liberadas em relação ao momento de transição planetária que a gente está vivendo. Então, muitas almas que estavam arquivadas, digamos assim, nas regiões mais densas e mais profundas das camadas da Terra, do nosso orbe, estão sendo liberadas para as últimas oportunidades. Então, se chega uma influência ruim ao seu lado, claro que você vai ser influenciado por ela. E como você está influenciado por ela, você está influenciado pelo mundo, você está influenciado por você mesmo, e o seu corpo sofre todas essas consequências. Então, nós somos isso, a resultante de toda essa situação. E a obsessão está no meio de todo esse processo. É um pouco isso que a gente está estudando, é um pouco isso que a gente vai conhecer. Né? A gente mencionou aqui a história do livro No Mundo Maior, o cérebro triuno, né? Que a gente carrega em torno de nós o passado, o presente e o futuro, as 3 regiões do nosso cérebro, os lobos frontais, o intermediário e o córtex cerebral, que carrega os instintos, o momento atual e o porvir. Né? Isso é uma obra de Décio Andoli Júnior, Ismênia Prado e Roberto, não sei, é um psiquiatra gaúcho que também escreveram esse livro, O Cérebro Trino, né? O Cérebro Triuno, que fala desse capítulos 3, 4 e 5 do livro No Mundo Maior. Ok, gente? Então, a gente vai entrar hoje na interpretação propriamente dita dos textos evangélicos. Né? Semana passada a gente usou para contextualizar essa situação, para a gente entender esse mundo que a gente está vivendo e entender o que somos. E, compreendendo o que somos, entender que todos nós estamos num processo de desobsessão, porque todos nós temos influência, digamos assim. Né? Então, os textos evangélicos são esses que a gente vai estudar. O primeiro deles, de Marcos, capítulo 1, versículos 23 a 26, que diz o seguinte: E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando, clamando com grande voz, saiu dele. Essa é a passagem do Evangelho. Né? A gente estudou que os tipos de obsessão no livro dos Médiuns que ele nos ensina são obsessões simples, a fascinação e a possessão, a subjugação. Né? Então, ele vai classificar cada uma dessas passagens nesses 3 tipos. Né? Então, ele diz aqui, temos aqui um exemplo de obsessão simples, caracterizada pela provocação de um espírito perturbado que indaga o Cristo de forma irônica e com falsa lisonja. Jesus, porém, conhecendo-lhes as intenções, repreende-o de forma direta e incisiva, afastando-o do obsidiário. Precisamos guardar vigilância contra as ações obsessivas. Entretanto, o cuidado deve ser redobrado quando são originárias de espíritos hipócritas, enganadores, acostumados a estimular a desconfiança e a animosidade contra os que lhes são antipáticos. Especialmente o que lhes podem lhes mascarar as imposturas, são objetos da maior animadversação, desaprovação, advertência, censura, reprimenda da parte deles. Então, ainda ontem mesmo, na reunião mediúnica, um espírito se comunicava, um espírito desses enganadores, que carregam a violência, a animosidade. Ele, rindo, dizia que não pensava que seria tão fácil. Não pensava que seria tão fácil influenciar a humanidade do jeito que está sendo influenciado, por causa desse psiquismo que muitas vezes a gente fala do psiquismo doentio, da influência espiritual, mas a gente esquece o nosso psiquismo doentio. Né? Então, só há obsessão porque há sintonia. Espírito nenhum vai criar em você o que você não tem. Né? Se você tem um pensamento determinado, o espírito vai conectar naquele pensamento determinado.
Nenhum espírito vai criar em você o que você não tem. Então, quando o espírito ri e diz que não pensou que seria tão simples, ele está dizendo que a doença existe porque existem doentes. E um alimenta o outro. Né? É um processo de simbiose espiritual crônica, inflamada entre os dois mundos, o material e o espiritual. Né? Então, há uma conectividade nesse aspecto. Uma criança que sofre porque é excluída, porque tem pensamentos depressivos, de angústia, de ansiedade, e pensa em desistir da vida, ela tem esse pensamento porque é sentimento seu, é um sofrimento seu, mas ela tem uma pleiade de espíritos que estão do lado de fora também influenciando. Espíritos que já passaram por isso e que querem engrossar as suas fileiras. Então, é comum a gente receber nas reuniões de desobsessão espíritos que partiram pela porta do suicídio e logo após a gente recebeu os espíritos que estão influenciando. Eu não pensei que fosse tão fácil, é muito simples, é só empurrar, porque está pertinho, porque não sei o quê. Então, é um processo de simbiose. Então, a gente tem que vencer esses nossos pensamentos, né? A nossa transformação moral. Conhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que empreende para domar as suas más inclinações. Então, a gente tem os pensamentos deletérios e negativos. Então, a gente tem que ter cuidado, a vigilância quanto a esses pensamentos invasivos, estranhos, que nos assaltam. A gente reconhece ser isso um pensamento obsessivo. Você está quietinho no seu canto, não está pensando em nada, e de repente chega um pensamento invasivo, chega uma ideia. Aí não tem aquela história que se diz, está me dando ideia? Se não é uma pessoa encarnada que está lhe dando ideia, quem é que está lhe dando ideia? É a influência espiritual. Cabe a você dizer, epa, meu amigo, vá com Deus, porque eu não quero essa influência. A influência que eu quero é outra. Eu quero hoje seguir o caminho do Mestre Jesus. Né? Então, essas ideias estrangeiras, às vezes elas chegam. E é assim que a gente descobre de onde partem esses pensamentos. Né? Então, nessa hora, quando se cita no Evangelho que tinha um espírito imundo, na verdade é a nomenclatura que se usava naquele momento no Evangelho. Espírito imundo, espírito do diabo, diabólico. Era a forma que se tinha de citar essas almas que não eram tão ligadas ao bem. Né? Então, nesta hora, o Espírito vira para Jesus. Que temos eu contigo, Jesus Nazaré? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Ou seja, ele já reconheceu em Jesus a autoridade moral do Cristo. Então, naquela hora, Jesus disse, cala-te e sai dele. Né? Nem todos nós temos a capacidade de dizer isso. Porque muitas vezes a gente se atrapalha achando que está revestido de santidade e não temos a força moral do Cristo, de um apóstolo. A gente vai ver uma passagem aqui que o Espírito diz, os teus apóstolos tentaram, mas não conseguiram. A passagem do pai do filho lunático, o filho que tinha crise de epilepsia. Os apóstolos tentaram, mas não conseguiram. Aí Jesus diz, para certos tipos de espírito, somente muito jejum e oração. O que é que significa jejum e oração? Força moral. A força moral que nós temos é diferente. Por isso que o Espírito diz, bem sei quem és, o Santo de Deus. É como na época do Cristo, Jesus deu poder a seus apóstolos para também afastar os demônios, para limpar os espíritos impuros. Então, os apóstolos do Cristo saíram a pregar o evangelho com essa força moral que Jesus os autorizou a fazer em seu nome. Alguns, naquela época, acharam que podiam fazer da mesma forma. Se estão fazendo, se Jesus fez, se os apóstolos estão fazendo, eu vou fazer também. E repreendiam alguns espíritos de obsessivos, e os espíritos diziam, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, e você quem é? Eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, e você? És quem, cara pálida? Para chegar para cima de mim com essa força moral que você não tem. Então, muitas vezes, a gente se acha revestido desse poder
E não temos esse poder. Por isso que, para determinados tipos de espírito, somente muito jejum e oração. É a conduta que fala por nós, não é? Daí, Francisco de Assis dizer a seus discípulos, quando estava perto de morrer, de desencarnar, que eles fossem pregar o evangelho e que, se preciso fosse, falassem alguma coisa. Então, o discípulo de Cristo, do Cristo, ele deve pregar pelas suas ações, pelas suas atitudes, porque isso é que modifica o nosso ser. Isso é que nos transforma. Isso é que impõe respeito, né? E o Espírito reconhece pela nossa luminosidade. É assim que ele identifica quem nós somos, né? Pela capacidade que temos moral diante dessas almas, né? Então, é um pouco isso que a gente está estudando, né? No capítulo estudo no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 44, Emmanuel interpreta essa passagem, que temos contigo, Jesus de Nazaré. Vieste destruir-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. E aí ele diz o seguinte: grande erro supor que o Divino Mestre houvesse terminado o serviço ativo no Calvário. Jesus continua caminhando em todas as direções do mundo. Seu evangelho redentor vai triunfando palmo a palmo no terreno dos corações. A semente foi lançada e ela segue florescendo em toda parte, né, meu irmão? É isso que a gente estava conversando. Semelhante circunstância deve ser lembrada porque também os espíritos maléficos tentam repelir o Senhor diariamente. Essa batalha é permanente em todo lugar, né? E se nós nos dispusermos a servir ao Cristo, nós passamos também a ser adversários desta falange que quer destruir o Cristo. Na hora que eu escolho um caminho, na hora que eu visto uma camisa, se eu não sou a favor dele, eu sou contra ele, né? Então a gente passa também a ser alvo nesse propósito, né? Então, ele continua triunfando em todas as direções do mundo. Semelhante circunstância deve ser lembrada porque também os espíritos maléficos tentam repelir o Senhor diariamente, em todos os lugares. Todas as perturbações que a gente sofre é no sentido de nos provar a capacidade de resiliência, de resignação, de fé, de seguir adiante. Todos os testemunhos diários e cotidianos da nossa vida é para provar a nossa fé. Não é por outra razão. É para nos mostrar a nossa perseverança no bem, digamos assim, né? Até onde vai a sua perseverança no bem? Você vai desistir? Né? Esse é o ponto, né? Refere-se o evangelista a entidades perversas que se assanharavam do corpo da criatura. Entretanto, essas inteligências infernais prosseguem dominando os vastos organismos no mundo. Ou será que não há espíritos incentivando os grandes dirigentes de nações no sentido de influenciar uma ação bélica? Será que não tem essas falanges e inteligências infernais prosseguem dominando vastos organismos no mundo? Será que nesses conflitos que a gente vê lá na região da Judéia, na região da Jordânia, na região da África, que são muitas guerras que a gente nem tem notícia, nas regiões da Ucrânia, da Rússia, será que não tem influência espiritual torcendo para que o mundo pegue fogo? Né? Então, muitas inteligências infernais prosseguem influenciando. E nós somos os que seguem o Senhor tentando apagar esses incêndios. Toda vez que bate uma senhora, uma família na porta da sua instituição, falando para que ore por mim, para que reze pela minha família, porque meu marido isso, porque meu filho aquilo, porque minha família está desse jeito, porque meu vizinho, são as guerras particulares que estão em toda parte. A guerra no mundo, ela não se constrói de uma vez total no mundo, ela começa na intimidade de cada ser. É por isso que Nando Cordel dizia com tanta felicidade: a paz do mundo começa em mim. Se eu quero viver num ambiente de paz,
eu construo essa paz dentro de mim. A paz dentro de mim influencia o mundo que eu influencio. Influencia a minha relação com o meu familiar, com o meu colega de trabalho, com o meu amigo da relação social. Esta onda é que vai crescendo. Do mesmo jeito, ao contrário. Essa desdita, essa briga das inúmeras faixas de Gaza que existem em todos os territórios do mundo, elas vão se ampliando. É por isso que uma região X é mais violenta do que a região Y, é porque as coisas assim se propagam com maior facilidade. É por isso que existem os desafios de você reencarnar num ambiente hostil, para que você ali seja um poste, para tentar iluminar aquilo ali. É evidente que uma andorinha só não vai fazer o verão, mas você, como dizia, acho que Carlos Pena Filho, um galo só não tece uma manhã. Mas um galo canta no terreiro aqui, o outro galo responde, o outro galo responde, o outro galo responde, daqui a pouco teceu-se amanhã. Então, cocorocó, 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 então esta onda tece um amanhã. Então, um pensamento de paz aqui, um pensamento de paz no vizinho, um pensamento de paz do outro lado, consegue construir esse ambiente harmônico. É como, de novo, eu estou recorrendo aos exemplos de nossas reuniões mediúnicas, porque é o momento que a gente está vivendo. Ainda ontem a gente conversava. Diga lá, meu irmão. Com relação ao egoísmo, ele diz que a chaga da humanidade é o egoísmo. Sim. E que esse egoísmo, a gente, como espírito, que já tem um conhecimento, precisa combater primeiro em nós, porque esse é um desafio que a gente precisa ter e incentivar o outro para que foque nesse mal, que é tudo, poderia mudar o nosso mundo. Sim. Aí você não leu aquela parte do egoísmo que ele fala muito. É o orgulho e o egoísmo, as duas chagas da humanidade. Né? É isso aí. É o orgulho e o egoísmo, os dois pilares que incentivam esse homem velho. Orgulho, vaidade, né? E egoísmo. Eu penso em mim. E quando a gente vive numa sociedade, eu tenho que pensar na sociedade. Muitas vezes um pai, uma mãe, ele nem sempre tem a opinião mais favorável. E nem sempre o filho, naquele momento, acha que a opinião do pai ou da mãe é adequada para ele. Porque o mundo me aprova, mas dentro de casa eu não tenho apoio. Mas o mundo não tem responsabilidade com você. Quem tem responsabilidade com você é seu pai e sua mãe. Então, muitas vezes, o sim do mundo é o não de casa. Porque o mundo é en passant. O mundo é aquele momento, a responsabilidade paternal, ela é definitiva, ela é compromisso de uma eternidade. Então, muitas vezes, o filho se revolta, não entende por quê, acha que todo mundo apoia e bate palma, mas dentro de casa, não. Porque os pais têm esse compromisso mais duradouro. Então, muitas vezes não entendem. Né? Então, às vezes, uma decisão não é pensando em si, é pensando no contexto, não é uma decisão egoísta. Eu não estou pensando em mim, eu estou pensando no conjunto da obra. Né? Então, eu estava mencionando isso porque antes eu estava mencionando a história de ontem, uma mãe de guerrilheiros, de terroristas do Hamas, que também desencarnou, que também foi bombardeada, mas ela dando esse depoimento de que pedia oração e de que orava muito porque ela não queria. Mas seus filhos e seu marido eram terroristas do Hamas e estavam guerreando. E ela pedia que a gente compreendesse que a luta é essa, que eles foram criados neste ambiente. Eles não foram criados dizendo, meu filho, ame seu irmão, perdoe o seu vizinho. Eles foram criados dizendo, odeie aquele ali, mate aquele outro. Então é um clima de hostilidade que existe naquela região, onde um irmão não enxerga o outro irmão, enxerga um inimigo. Então este é o ambiente que a gente tem que dissolver.
É por isso que a gente ora permanentemente, para ver se uma oração penetra. É porque esse clima bélico, esse psiquismo inflamado, que está presente naquela região há séculos, há milênios. E é isso que a gente tem que tentar dissolver. É por isso que explode as coisas da hora para outra, né? Então, ontem eu estou tentando não entrar nessa sintonia, porque a gente é melhor que não, é melhor que não. Tem um palestino chorando no velho. É claro que tem. As crianças. Porque olha, quando aquele homem idoso chorando, falando das pessoas palestinas, de onde ele cria. Ai, tem cá, Andréia, leva tudo, Andréia, para cá, vai dormir, ora. É o psiquismo doentio. O psiquismo está inflamado. Então, o papel da gente tem que ser. Ele, como líder, entenda. É melhor não entender, porque senão a gente vai se fragilizar. Quando a gente se fragiliza, né, Dilma? A gente puxa esse psiquismo, né? Entretanto, essas inteligências infernais prosseguem dominando vastos organismos do mundo. Esse é o desafio. A influência está presente em toda parte. Essa é a intenção da gente se vacinar, da gente não sintonizar. Porque se a gente não está preparado, é como diz aquela brincadeira, se não tem a manha, não entra não. Né? Se não tem a manha, não vá não, porque não dá para você. Então, se você não tem capacidade de se controlar, não tente, porque daqui a pouco você vai estar mergulhado. É aquela história, você não salva um náufrago sem antes lhe salvar. Você primeiro bota a máscara em você. Você primeiro bota a boia em você. Para você, fortalecido, poder salvar alguém. Se você não tem capacidade de se salvar, se você for tentar salvar o outro, morre vocês dois. Morre os dois. Né? Exato, não faça arrudia. Então você não pode e não vá, porque vai cair os dois. Naquela história, uma pessoa está se afogando. Se você não sabe nadar, não vá tentar se salvar. Uma pessoa que está se afogando, porque se afoga você e ele. Né? Então, esse é o processo. Né? A gente tem que ter essa capacidade de ajudar. Na edificação da política, erguida para manter os princípios da ordem divina, surgem os nomes da discórdia e tirania. Na política, a discórdia e na tirania. No comércio, formado para estabelecer a fraternidade, aparecem os apelidos de ambição e egoísmo. Nas religiões e nas ciências, organizações sagradas do progresso universal acodem pelas denominações de orgulho, vaidade, dogmatismo e intolerância sectária. Na religião e na ciência, organizações sagradas no progresso universal, a gente cria orgulho, vaidade, dogmatismo, intolerância sectária. O céu é o meu, o seu não é céu, o seu é inferno. Eu sou sectarista, eu acho que a salvação apenas... eu sou espírita, você é salvo, você é católico, você vai para o inferno. Que conversa! Eu cresço no judaísmo achando que eu estou em paz. O outro é, na religião muçulmana, guerreia com quem está no judaísmo. E cria uma intolerância problemática, a ponto que em Jerusalém, num raio de 2, 3 quilômetros, tem 3 templos sagrados das religiões abrâmicas, de Abraão, do seio de Abraão. O judaísmo, o cristianismo e o muçulmano, não é? E o islamismo. As 3 religiões que descendem, monoteístas, que descendem do tronco de Abraão. Então, ali, em um raio de 3 quilômetros, tem 3 templos sagrados e um guerreando com o outro. Graças a Deus, os cristãos e os judeus, digamos, os cristãos e os muçulmanos já depuseram as armas. Eu acho que as cruzadas foi suficiente. Né? As cruzadas foi suficiente. Do ponto de vista dos cristãos, as cruzadas pararam. Não houveram mais cruzadas. É verdade que ainda em determinadas religiões os cristãos são assassinados. Né? Ainda permanece esse sectarismo, mas precisa parar, porque haverá um só rebanho, um só pastor, né? A humanidade inteira. Esse é o caminho que a gente está seguindo. É os dois. Não tem dose para coisa ruim, não. É porque um puxa o outro, né, João? Dependendo da circunstância, um puxa o outro, né? Se você só pensa em você, você acaba se tornando o centro da humanidade.
você é egoísta, você só enxerga você, não enxerga o outro. Né? O mundo existe para me servir. Né? Então, não tem dose. O que é bom é o amor. O amor é que cobre a multidão de pecados, entendeu? Então, nas religiões e na ciência, a gente encontra essas características. Não somente o corpo da criatura humana padece a obsessão de espírito perverso. Olha uma coisa importante aqui. Não somente o corpo da criatura humana padece a obsessão de espírito perverso. Não é individual apenas. Os agrupamentos e instituições dos homens sofrem muito mais. Os agrupamentos e instituições dos homens sofrem muito mais. A obsessão é coletiva, é um movimento, é contra o movimento espírita, é contra não sei quem, é contra a família cristã. Então, os agrupamentos e instituições dos homens sofrem muito mais. Né? E quando Jesus se aproxima através do Evangelho, pessoas e organizações indagam com pressa: que temos com Cristo? Na hora que você reveste dessa túnica nupcial, que você tenta, as pessoas perguntam: o que temos com o Cristo? Né? O que temos a ver com a vida espiritual? É preciso permanecer vigilante à frente de tais sutilezas, porquanto o adversário vai penetrando também os círculos do espiritismo evangélico, vestido nas túnicas brilhantes da falsa ciência. Então é preciso também ter muito cuidado, inclusive nos nossos movimentos, para a gente não estar enraizado também de dificuldades. Daqui a pouco está todo mundo brigando, em toda parte. Né? Então, é preciso a gente ter esse cuidado. Quando a gente alerta que a coisa é muito sutil, é porque a coisa é muito sutil. Quando você menos espera, você já está com raiva do seu colega da sopa, já está com raiva do seu colega da instituição, já está com raiva do seu colega do trabalho. Por quê? Porque é sutil. Porque um insinua a vaidade, o outro insinua o disse-me-disse, o mexerico, né? A história da Candinha, de Roberto Carlos. A Candinha me disse, não sei o quê, não tem a música da Candinha. Quando a gente menos espera, o camarada só é. Fulano disse que não sei quem disse, que não sei nem quem falou. E aí você, quando vai filtrar, cadê a história? Não tem nada. Mas você inflamou-se, né? É o velho telefone sem fio, né? E você, quando menos espera, já está com raiva. Quando o cara passa, você já faz o bico. Aquela história que eu fico dizendo aqui, o tamanho do bico. Né? O tamanho do bico é que diz o tamanho da raiva que você tem do cara, né? Não diz nem o nome, né? Quando o cara chega, já aponta assim. Né? Então, o tamanho do bico é problema, né, João? O cara, quando entra num lugar assim, ninguém nem fala. Faz... Chegou, né? Dependendo do tamanho do bico que você estiver fazendo, é o tamanho da raiva que você tem. Isso faz mal para outra pessoa. A todos, né? Então, isso cria... A gente viu que isso cria o psiquismo, isso cria o ambiente. Né? Então, a gente tem que ter cuidado com essa influência, porque essa influência existe, é real, é presente e não é boato, não é fake news. A gente está estudando e está vendo isso na realidade. Né? E isso está em todo canto, né, meus irmãos? Então, outro texto. E havendo eles se retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E o expulso do domínio falou o mudo. O mudo falou, tá vendo? E a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Trouxeram então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. Né? Naquela época isso é um prodígio, né? Até hoje, se você fizer um negócio desse, ainda é, né? Esses dois registros de Mateus põem em evidência um processo obsessivo que produz mudez e cegueira. Lembram daquela influência espiritual que a gente mostrou no desenho? Os campos se conectam, então houve uma influência espiritual de tal forma que influenciava na organização física. É isso que a doutrina espírita está dizendo aqui. Tudo, como a gente, tudo é natural. A gente precisa entender por quê. Se não estão entendendo, eu vou voltar aqui para vocês entenderem o que está sendo dito aqui. Então, lembrar dessa figurinha aqui. O corpo físico é esse elemento aqui, ó, o último aqui. Está vendo essa última camada aqui? É o corpo físico. Havia uma obsessão que influenciava, e a obsessão ela é fluídica, ela é um fluido que está imerso e que lhe influencia. Você está mergulhado e torna-se
parte disso. Então, esses fios da obsessão se conectam com os fios do seu corpo perispiritual, do seu corpo espiritual, do seu corpo fluídico, e influenciam a organização de tal forma que bloqueiam o sentido da visão e da fala. Porque eles bloqueiam obsessivamente. Estão entendendo, gente? Que as camadas estão ali. A intervenção espiritual se dá no meio desse processo. Então, pega uma interferência. Às vezes você está ouvindo uma rádio, no dial, ouvindo uma música. Aí, de repente, entra uma voz. Alô, bom dia. Vocês já ouviram isso, não? Já aconteceu com vocês? O que é isso? Você está ouvindo uma rádio que está conectado com uma determinada frequência. Se você pega uma interferência, entra um ruído que atrapalha essa comunicação. O que ele está dizendo aqui é mais ou menos a mesma coisa. Existe uma comunicação estabelecida entre o perispírito e o corpo físico. A influência espiritual é tamanha que um obsessor entra naquele processo e influencia o corpo físico. E atrapalha essa conectividade. Entenderam, gente? Então, quando Jesus chega, tem aí a obsessão completa, atingindo alma e corpo. Ambas as observações são categorizadas como fascinação. Então, quando Jesus chega, ele afasta essa influência espiritual. Então, como ele afasta? Ele dissolve essa influência espiritual. Como ele dissolve a influência espiritual, deixa de haver influência e os órgãos do corpo físico passam a ter as suas funções restabelecidas. Agora, quem é que tem a capacidade de dissolver um negócio desse? Jesus. Não é a gente. Chega lá e diz assim, não vou, eu não consigo. Né? Eu vou dar vitamina. Eu não vou dissolver. Eu não sou antídoto. Eu vou botar mais fermento na massa. Entendeu? Então, ambas as obsessões são categorizadas como fascinação. Em geral, desconhecemos as motivações que fazem o espírito atuar sobre um ou outro órgão do corpo físico do obsidiado. É possível que tal instrumento orgânico apresente alguma fragilidade na sua constituição, sendo mais excessiva a influência, pois na obsessão o espírito atua exteriormente, é aquilo que a gente está explicando para vocês, com a ajuda do seu perispírito, que ele identifica com o do encarnado, ficando este, afinal, enlaçado por uma teia, como uma teia, e constrangido a proceder contra a sua vontade. Entenderam, gente? Então, é esta influência espiritual que se dá. É esse mecanismo que se dá, que a gente está estudando aqui. Ok, gente? Outro texto do Evangelho. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo, mestre, peço-te que olhes para meu filho. Tudo bom? Porque é o único que eu tenho. Aí é a história do lunático, né? Eis que um espírito toma e, de repente, clama e o despedaça até espumar. Isso é um caso de epilepsia, né? Até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. E o roguei aos discípulos que o expulsassem e não puderam. E Jesus, respondendo, disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze-me cá o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio o derribou e convulsionou. Quando o menino ia chegando perto de Jesus, teve uma crise epilética e caiu. Porém, Jesus repreendeu o espírito, aí como é citado no Evangelho, o espírito imundo, e curou o menino e o entregou a seu pai. Né? Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 38 a 42. Este texto evangélico evidencia um processo obsessivo mais grave, do tipo subjugação. O enfermo é portador de uma afecção mental semelhante à epilepsia, em razão do domínio do espírito, aquela conexão espiritual daqueles corpos, das camadas espirituais que nós temos, perispírito, campo mental, corpo físico. Então, de tal forma está entrelaçado que havia uma subjugação. Né? Do mesmo jeito que o apóstolo Paulo, numa influência positiva, diz, já não sou eu mais que vivo, é o Cristo que vive em mim, há também o outro lado, não sou eu mais que vivo, é um obsessor que atua em mim. De tal forma, há
um entrelaçamento perispiritual que ele está subjugado, digamos assim. Este caso, também narrado por Mateus e Marcos, é peculiar porque os discípulos de Jesus não conseguiram curar o enfermo. É aquela história, não tiveram capacidade moral de mandar o espírito se afastar, libertando do obsessor. Indagando a respeito, Jesus faz duas colocações de suma importância, relatadas por um ou por outro evangelista. Aos discípulos não curaram o epilético subjugado por um espírito malévolo por causa da pouca fé. Neste tipo de obsessão, o espírito perseguidor só é afastado por oração e jejum, por força moral. Né? É aquilo que a gente comentava anteriormente. Determinados tipos de espírito você não consegue, você não tem força moral para o impressionar. Né? Manda sair, faz sair. Não, eu conheço Jesus, eu conheço o Paulo, mas você é quem? Você é o famoso quem para estar mandando eu sair? Né? Então, quantas vezes na reunião de desobsessão a gente não chega e o Espírito fala, é você que vai falar comigo para fazer alguma coisa? O Espírito vira para você e diz, você vai mandar eu fazer alguma coisa? Quem é tu para fazer alguma coisa? Não, não sou eu não, meu. São os outros que estão aqui me ajudando. Eu sou apenas um procurador, um representante. Né? Então é por aí. Então entenderam essa história do lunático, né? Os apóstolos não tiveram a capacidade de libertar o Espírito. Jesus chegou e recomendou e deixou de influenciar. Um outro aspecto, ele diz aqui o seguinte, os espíritos endurecidos são perseguidores implacáveis, vingadores que não se compadecem de suas vítimas, daí não serem convencidos com facilidade. Né? São implacáveis, a gente não sabe o que a gente fez, a gente não sabe o que é que está em jogo. Né? Espíritos culpados somos todos nós, digamos assim, né? A gente chega numa reunião de desobsessão, vai tentar convencer um espírito, ele faz, você sabe o que foi que ele fez? Não sei, nem me interessa saber, eu quero que você olhe para frente. Esse é o propósito de todos nós. Porque todas as vezes que a gente olhar para trás, a gente vai ter dificuldade. Porque espíritos culpados somos todos nós. Né? Então, o processo de desobsessão é colocar a mão na charrua e não olhar para trás. Porque se você seguir adiante, você chega no almoço de final de semana e disser, olha, está tudo bem agora, a gente está almoçando, está tudo agradável, ouvindo uma música boa, mas aí pronto. Aí complicou. Aí o fiozinho começa a fazer... né? Mas você lembra que segunda-feira, terça-feira, aí começou. Ou seja, o defunto já estava sepultado, já estava reencarnado e você acordou o bichinho, aí ele sai do armário para lhe assombrar. Né? Então, bote a mão na charrua e não olhe para trás. Passou, meu amigo. Por isso que se diz, perdoar é esquecer. Às vezes as pessoas dizem, eu perdoo, mas não esqueço. Faça isso não. Apague. Mas, meu filho, bendita lucidez que nos liberta. O que é que a gente faz com a lucidez? Um psiquiatra amigo meu que diz que o melhor estado do homem é a embriaguez, né? Mas se a pessoa não tem cheiro do álcool, não tem álcool. Eu estou brincando. Eu estou brincando. Eu estou dizendo que é um psiquiatra amigo meu que diz que o melhor estado do homem, depois dele ter estudado e muitos pacientes, ele diz que o melhor estado do homem é a embriaguez, né? Não. A lucidez que nos liberta. Aí faz com a lucidez. É ótimo, não é bom, não? Eu só não quero perder minha lucidez. O problema, Andréia, não é isso. O problema é a gente entender o contexto. O desafio de ser espírita é entender o contexto. A gente olhar corpo, a gente olhar família, a gente olhar desafio, a gente olhar agenda, a gente olhar ciclo, é complexo. Quando a gente é espírita, a gente amplia o olhar. E quando a gente amplia o olhar, a gente faz assim, sim, eu estou passando por isso por causa disso. E eu vou fazer isso porque eu vou me fortalecer para aquilo. Então, as peças começam a se enquadrar, a se encaixar. Né? Então, o desafio da gente é entender o contexto. Se a gente tiver mergulhado no parêntese, a gente só vai resolver a equação do parênteses. Mas o desafio da vida é resolver a equação completa. E a vida é do espírito. Então, não adianta você olhar para resolver o parêntese se você não vai resolver a equação. A equação é do espírito, mergulhado na matéria. Então, o desafio da gente é compreender este contexto, né? Tem que cuidar com o que faz com o outro, né? Porque não tem...
O trato com esses espíritos implacáveis exige paciência e perseverança, uma vez que o senso moral lhes é reduzido. Em geral, não atendem às exortações, não aceitam conselhos, não obedecem a razões e não há sentimento, por mais generoso que seja, que os comova. Vocês que são médios nas reuniões, vocês dizem, rapaz, quando eu estava incorporado, eu senti um vazio. É comum vocês dizerem isso. Por que você sente esse vazio? É porque aquela alma não tem sentimento. Você está ali como dialogador, tentando colocar uma semente, falar de Jesus, falar de amor, falar de perdão, falar de lucidez, falar de qualquer coisa, de contexto. Não tem. É vazio. É aquela terra da semente que Jesus fala da parábola do semeador. É a semente que é jogada e queima. Se você, como dialogador, como doutrinador, encontrar uma brecha, por menor que seja, aí você vai. Porque na hora que você encontra a brecha, aí a luz, não existe escuridão, existe ausência de luz. Então, na verdade, essas almas são vazias, não é porque são vazias, é porque falta-lhe amor. Então, na hora que você conseguir preencher com o mínimo de amor e da semente que ele tem, ele apenas embotou, ele apenas apagou, ela resplandece, né? As subjugações espirituais vinculam-se a ações passadas, desta ou daquelas outras existências, cujas mágoa e ódio mantém ligado ao obsessor e ao obsidiado. A gente não sabe de onde a gente veio. A maioria das subjugações espirituais vinculam-se a ações passadas. A gente não sabe quem foi, o que fez, o que deixou de fazer, né? Então, esse é um contexto, né? Eu trago aqui para vocês o seguinte: do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, o corpo resulta de doenças, de imperfeições físicas. As influências, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um espírito mau, cuja origem frequentemente se encontra nas relações que o obsidiado manteve com o obsessor em precedente existência. Eu trago para vocês aqui uma linhazinha do tempo, né? A gente é personagem de toda essa história aí. Se tem alguém achando que nasceu ontem, me perdoe revelar, mas não nasceu não. A gente é uma almazinha antiga, né? Então tá aqui, ó. 140 mil anos antes de Cristo, o surgimento do homem moderno. 3 mil anos antes de Cristo, surgimento da escrita, a Idade Antiga. Ano zero, nascimento de Jesus. 476, queda do Império Romano, Idade Média. O final da Idade Média, início da Idade Moderna, tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, 1453. Revolução Francesa, início da Idade Contemporânea, fim da Idade Moderna, em 1789. A gente estava onde nesse período todinho aqui? Então, essa história da humanidade aqui foi construída com o quê? Com flores, chares, jantares, paz, amor e concórdia? Não. Se a gente for pegar qualquer seriado desse que tem aí na televisão, intriga, guerra, confusão, discórdia, traição, é só o que a gente assiste. Tudo, é só o que a gente assiste. E nós somos personagens disso aqui. Então, quando a gente fala de responder pelo nosso passado, muitas vezes a gente pensa, o que foi que eu fiz na última encarnação? Não é na última encarnação. Jesus, quando fala, ninguém passará sem que seja pago o último ceitil, é o espírito se libertar de todos os seus pendores. Peixotinho, que é o nosso mentor espiritual, servia ao Cristo. A gente tem no livro Ave Cristo, ele era o padeiro daquela obra, junto com Baby, sua esposa. Então ele já serviu os Cristo desde o século II. Já estava servindo ao Cristo. Mas mesmo assim ele carregava uma asma, que ele dizia, bendita a asma que ele me liberta. E essa asma ele contraiu em uma encarnação que ele teve como pirata. Sabe-se lá quando. Mas nessa encarnação que ele teve como Francisco Peixoto Lins, ele quis resgatar, porque provavelmente ele já tinha musculatura espiritual para isso. Provavelmente ele não foi pirata nas últimas encarnações, ele foi numa derradeira, mas que tinha esse momento para ser resgatado. Então, a maioria das obsessões é resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um espírito mau que encontra relações com o obsidiado no passado.
Então, são mecanismos do passado. Agora, o antídoto para isso, qual é? Você está procurando se vingar e perseguir uma alma que fez isso, aquilo outro, há alguns séculos atrás. Eu hoje não faço mais isso, aquilo outro. Eu hoje sou uma pessoa diferente. Então você não tem mais vinculação com aquele sentimento. Esse é o maior antídoto. É a gente se curar dessas nossas imperfeições. Se eu era egoísta, se eu era orgulhoso, se eu era maledicente, no encarnação para trás, e foi isso que eu caí, nesta encarnação, se eu não for mais, não vai encontrar vínculo, não vai conseguir plugar. Por quê? Porque eu sou diferente. Esse é o processo, né? Então, esses somos nós, antepassados de nós mesmos, né? A obsessão, como a gente já disse aqui, ela pode ser familiar, pessoal, região, uma causa. A gente responde por aquilo ali. Né? Então, a gente responde coletivamente, individualmente, socialmente. Não adianta a gente pensar somente, eu estou resolvido. Sim, minha família, e meu contexto, e minha sociedade, e meu país, e minha nação, e minha região. Tudo isso está envolvido num bloco que está precisando ser limpo, digamos assim, né? Num processo de desobsessão. Chegaram a esse último texto do Evangelho, a história dos porcos de Gadara, né? Chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, ele saiu logo ao seu encontro dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual o teu nome? E ele respondeu, dizendo: Legião é meu nome, porque somos muitos. Este homem não era atormentado apenas por um espírito, era atormentado por vários espíritos. Por isso que ele disse: Chamam-me Legião, porque somos muitos. Também existe essa situação, né? E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhes permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000. E afogou-se no mar. E os que se apacentavam, os porcos, fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Ou seja, Jesus libertou aquele homem daquela legião, né? Esta passagem evangélica, além de ilustrar o processo obsessivo por subjugação, demonstra que o mesmo obsidiado pode ser dominado por vários espíritos. É comum a gente ver esse tipo de situação, e não vai nenhuma crítica aqui, por favor, não compreendam isso como uma forma de estarmos julgando, mas é comum na literatura espírita e nos momentos de reuniões a gente vê isso em caso de pessoas que praticaram muitos abortos, né? É comum a gente verificar isso, principalmente não apenas com a pessoa que praticou o aborto em si, mas médicos, curandeiros, enfermeiros que praticaram muitos abortos, né? Então, numa reunião de desobsessão, é comum, num tratamento desse, a gente tratar o que abortou, os que praticaram aborto, os que intermediaram, ou seja, toda a teia está envolvida no ato criminoso de atentar contra a vida, né? Então, é comum o espírito ser atormentado por vários rostos, por várias situações, daquelas almas que queriam a oportunidade de viver. Então, isso é comum a gente conhecer o outro lado, né? Então, dominado por vários espíritos. Nessa situação, a criatura não é mais dona da própria vontade, ficando à mercê das imposições dos perseguidores espirituais. A mente do encarnado, nestas condições, vive mergulhada em graves perturbações, tendo as energias físicas espoliadas
ao longo do tempo, pelo vampirismo. Se vocês procurarem no livro Nosso Lar, se eu não me engano, tem um capítulo chamado Vampiro. E vampiro é exatamente uma passagem de um espírito que tenta entrar no nosso lar usando uma capa, e por dentro da capa ela tinha vários pontos na sua organização espiritual, que são exatamente esses espíritos que a atormentavam, porque essa pessoa já tinha praticado vários abortos e esses espíritos estavam impregnados no seu corpo no processo de simbiose espiritual. Podem procurar no livro Nosso Lar, Vampiro, né, que é exatamente isso que ele está falando aqui, né? Degradante dos subjugadores, tão desarmonizados quanto eles próprios. O obsidiado, comumente classificado como portador de loucura, vive imensos suplícios, totalmente alienado. Somente o Cristo para libertar o pobre gadareno, tão intimamente manobrado por entidades cruéis e que mais se assemelhava a um animal feroz refugiado nos sepulcros. É necessário interpretar corretamente esses versículos de Marcos, não analisando de forma literal. Obviamente, nos parece fora de propósito supor que Jesus, que o Cristo, iria permitir a morte dos animais. Ele jamais eliminaria um mal com outro mal, né? Uma possibilidade que existindo de fato uma vara de porco no local, os obsessores ficaram tão enraivecidos porque Jesus libertou o ser que eles subjugavam, que direcionaram sua fúria contra os irracionais, tal como acontece com pessoas iradas que quebram objetos, esmurram paredes ou móveis e maltratam animais que cruzam o seu caminho quando se encontram ensandecidos pela raiva. A gente tem que entender que não há obsessão de espíritos humanos em animais. Tem esse negócio, esse cachorro está infernado por um espírito obsessor. Não pode. A natureza do perispírito humano só influencia o espírito humano. Agora, não impede que um espírito diabólico assombrar um animal, não impede. Daí você vê, às vezes, um cavalo que vai andando assim, ele empaca. Ele para, ele não quer seguir adiante. Você vê um cachorro, um gato, que para numa determinada situação e não segue adiante, digamos assim, né? Então, esta influência espiritual do animal ver uma entidade espiritual é possível, não influenciado por ela, porque a natureza da alma humana é completamente diferente da alma animal, né? Então, nesses porcos aqui, pode ter acontecido que essa legião de espíritos foram afastados e os porcos viram. E vendo aquela cena, os porcos correram tudinho, com medo do que estavam vendo, né? Da forma que estavam vendo. Jamais Jesus ia ordenar que os espíritos que estavam naquele homem entrassem nos espíritos animais. Isso não é possível, ok, gente? O fato de serem alguns maus espíritos mandados meter-se em corpos de porcos é o que pode haver de menos provável. Aliás, seria difícil explicar a existência de tão numeroso rebanho de porcos num país onde esse animal era tido em horror e nenhuma utilidade oferecia para alimentação. Um espírito, porque mau, não deixa de ser um espírito humano. É aquilo que a gente estava falando, né? Embora tão imperfeito que continue a fazer mal, depois de desencarnar como fazia antes. E é contra todas as leis da natureza que lhe seja possível fazer morada no corpo de um animal, ok? No fato, pois, a que nos referimos, temos que reconhecer a existência de uma dessas ampliações tão comuns nos tempos de ignorância e de superstição, ou então será uma alegoria destinada a caracterizar os pendores imundos de certos espíritos. Está lá na Gênesis, capítulo 15, item 34. Então, só para concluir, isso que a gente já falou, né? Energias boas atrai bons espíritos, traz saúde e equilíbrio, abre as portas do bem e do amor. Energias ruins atrai maus espíritos, traz doença e desequilíbrio, abre as portas do mal e do ódio. Então, a gente tem que escolher aonde a gente quer sintonizar, né? O homem na estruturação físico-psíquica é uma grande bateria, criando e acumulando cargas elétricas com quem influencia e é influenciado. Aquela vida de relações que a gente falou. O homem é um ser psíquico, biosocial, sensorial. Todo sentimento é energia estática. Todo pensamento é criação dinâmica. Toda ação é arremesso com todos os seus efeitos. Cada individualidade, assim, conforme os sentimentos que nutre na estrutura espiritual e segundo os pensamentos que entretém,
na mente atrai ou repele, constrói ou destrói através das forças que emite nas obras, nas palavras, nas atitudes, com que se evidencia pela instrumentação mental que lhe é própria. É simples assim. Nós somos esses dínamos que carregamos a nossa mente, o nosso psiquismo, que a gente vai atrair o que a gente quiser. Ok, gente? Tem aquele ditado que diz: diz-me com quem andas, que eu te direi quem és. Do ponto de vista espiritual, a gente tem uma frase que diz que diz-me o que pensas, que eu que direi de quem tu te acompanhas, né? Então é o pensamento, é o psiquismo que direciona a tudo, né? A desobsessão, em sentido amplo, é o processo de regeneração da humanidade. É o ser humano desvinculando-se do passado sombrio e vencendo a si mesmo. Em sentido restrito, é o tratamento das obsessões orientado pela doutrina espírita. Então, esse é o processo. Estamos todos numa grande clínica de desobsessão a caminho da regeneração da humanidade. A regeneração da humanidade só será possível a partir da regeneração individual de cada ser. Esse é o processo, né? A desobsessão é, em todos os sentidos, um processo de libertação, tanto para o algoz quanto para a sua vítima, em qualquer plano que se situe. Todos os dois saem ganhando, né? Quem persegue e quem é perseguido. É a mudança de direção do pensamento para rumos nobres e construtivos. É a mudança do padrão vibratório sob o influxo da mente, que optou pela frequência mais elevada. Em que tu queres pensar? Esse é o processo, né? É a mudança do padrão vibratório sob o influxo da mente, que optou pela frequência mais elevada. Não somente se faz necessário esclarecer o perseguidor, que se encontra semilouco, senão educar aquele que lhe sofre a pressão, a fim de que se rompam os vínculos que o emanam. É aquela questão da sintonia. Você precisa se libertar desse pensamento também, né? Quantas vezes os espíritos dizem: não sou eu que estou perseguindo, não, ele é que me chama. Né? Um atrai o outro. Isso às vezes é comum, né? Um está chamando o outro pelo pensamento, né? A prece sincera acalma a situação. No entanto, só a renovação íntima do paciente interrompe a constrição danosa, né? Uma vida com o Cristo é uma vida em prece, em oração, é seguir caminhando com essa sintonia permanente, né? Então, fazer uma prece num determinado momento, tomar um passe, ajuda, acalma, esclarece, mas é um analgésico, é um tratamento para aquela inflamação daquele momento. O que é que sara a transformação, a renovação íntima do paciente? É isso que não permite mais que aquela infecção se instale. Esse é o mecanismo, né? A fluidoterapia, o passe, afasta temporariamente o agente da perturbação. Somente a elevação moral do obsidiado equaciona o problema. Posso dar um passe, afasta fluidicamente e temporariamente aquele obsessor, mas se eu não mudar o psiquismo, quando eu cruzar a porta ali de fora, eu atraio o outro. Aquele ali foi afastado, mas lá fora eu arrumo o outro. Pronto, simples assim. Né? E gente querendo acompanhar tem demais, né? Então esse é o caminho, né? Há casos em que o hospedeiro mental da obsessão pela gravidade do cometimento não pode agir por vontade própria. Apesar disso, aos primeiros sinais de melhora, resultante do auxílio que recebe, só é o momento de realizar a sua parte, que é sempre a mais importante, né? Às vezes você precisa ajudar para afastar, mas depois você precisa se transformar. É por isso que aqui às vezes a gente sugere: venha para a sopa, venha trabalhar em sentido do próximo. Por quê? Porque na hora que você se reveste dessas entranhas de misericórdia, que você escolhe uma caridade como uma atitude de vida, você preenche esse vazio e começa a ser portador de boa nova, de transformar-se. Em vez de ficar pensando só nos seus problemas e nas suas dores, você começa a pensar na dor do outro. Você começa a ajudar do outro e acha que a sua dor é menor, diante de tantas dificuldades que você vê no mundo. Esse é o mecanismo, né? Cabe fazer a nossa parte, que é sempre a mais importante, né? E, para ir concluindo, quase sempre a obsessão exprime vingança, tomada por um espírito cuja origem frequentemente se encontra nas relações que o obsidiado manteve com o obsessor em precedentes existências,
Nos quadros de obsessão grave, o obsidiado fica como que envolto, impregnado de um fluido pernicioso que neutraliza as ações dos fluidos salutares e os repele. Aquilo que a gente falou da questão da subjugação, né? E daquele fluido que importa desembaraçá-lo. Ora, um fluido mau não pode ser eliminado por outro igualmente mau, por meio de ação idêntica à do médium curador. Nos casos da enfermidade, preciso se faz expelir um fluido mau com o auxílio de um fluido melhor. Daí a influência do Cristo. Ele chegava com um fluido superior, iluminado, e expelia aquele fluido mau que envolvia aquele ser que era portador daquela enfermidade, né? Nem sempre, porém, basta essa ação mecânica. Cumpre, sobretudo, atuar sobre o ser inteligente, ao qual é preciso se possui o direito de falar com autoridade, que, entretanto, falece a quem não tem a superioridade moral. Quanto maior esta for, tanto maior também será aquela. A questão da força moral de quem está falando, né? Quanto mais elevado estivermos, quanto mais força moral adquirirmos, mais capacidade a gente tem de beneficiar, né? Mas ainda não é tudo. Para assegurar a libertação da vítima, indispensável se torna que o espírito perverso seja levado a renunciar aos seus maus desígnios. É encaminhar, é o que é sendo feito aqui em todas as oportunidades, né? Então, que a obsessão é moléstia da alma, não há do que se negar. A criatura desvalida de conhecimento superior rende-se inerme à influência aviltante, como a planta sem defesa se deixa invadir pela praga destruidora, e surgem dolorosos enigmas orgânicos que muitas vezes culminam até mesmo com a morte, né? Dispomos, contudo, da doutrina espírita, à luz dos ensinamentos do Cristo, de verdadeira ciência curativa da alma, com recursos próprios, a solução de cada processo morboso da mente, removendo o obsessor do obsidiado, como um agente químico ou a intervenção operatória suprime a enfermidade do enfermo, desde que os interessados se submetam aos impositivos do tratamento. Se conduzes o problema da obsessão com lucidez, bastante para compreender as próprias necessidades, não desconhece que a renovação da companhia espiritual inferior a que te ajustas depende da tua própria renovação. Ouvirás preleções nobres situando-te os rumos, recolherás daqui e dali conselhos justos e precisos, encontrarás em suma dos princípios espíritas apontamento certo e exata orientação. Entretanto, como no caso da receita formulada por médico abnegado e culto em teu favor, a lição do Evangelho consola e esclarece, encoraja e honra aqueles que a recebem, mas se não for usada, não adianta, né? Então está aí, meus irmãos, o estudo que a gente encerra, né, dizendo que na raiz de todas as enfermidades que sitia o homem, encontramos no desequilíbrio dele próprio a causa preponderante, né? Esse pensamento aí de Manuel Filomeno de Miranda, para a gente entender o que é o processo de obsessão e desobsessão da humanidade, né? Então, que a gente se ajuste e entenda que no desequilíbrio de nós mesmos está a causa de boa parte dos pendores que nós sofremos em nossa encarnação. Que Jesus nos abençoe e que